Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa aula 2 da Masterclass Lado Produtivo. Lembrando que essa aula aqui é a nossa segunda parte, né? É a segunda parte, vamos imaginar a Masterclass Lado Produtivo como um quebra-cabeça. E aí, esse quebra-cabeça ele é dividido em 3 partes. Na aula passada, tivemos a aula 1, hoje é a aula 2, e amanhã, quinta-feira, teremos às 13 horas a aula 3. E hoje, nessa aula 2, eu vou falar com vocês sobre como despertar a sua energia. Então, se você quer aprender a como ter mais energia, e qual que é a importância disso, de ter mais energia, de aprender como ter mais energia, aprender como reduzir o cansaço, como controlar o cansaço, para sim conseguir despertar o seu lado produtivo, porque o nosso objetivo aqui é você despertar o seu lado produtivo. Esse é o objetivo do nosso evento. Então, para isso, eu te convido a você ficar até o final dessa aula, que você vai sair com insights, você vai sair com reflexões e você vai sair com método, com protocolos para você poder implementar e assim conseguir despertar a sua energia, dar os seus primeiros passos para despertar a sua energia e assim despertar o seu lado produtivo. Para isso, agora é muito importante, eu tenho que me certificar que você entrou no grupo de WhatsApp. Então, você entrou no grupo de WhatsApp das aulas? Se você não entrou, eu vou te convidar a você clicar no botão abaixo dessa aula, onde está escrito "Quer entrar no grupo de WhatsApp da Masterclass Lado Produtivo", para você poder receber mais informações sobre o evento, enfim, tudo que é relevante, tudo que é aviso, tudo que é informação, que é conteúdo, eu encaminho para esse grupo no WhatsApp. Abaixo dessa aula aqui também tem um botão escrito "Quero entrar no grupo do Facebook da Masterclass Lado Produtivo", para você poder conversar com outros participantes do evento da Masterclass, para você conversar sobre as aulas, para você conversar sobre algum conteúdo. Então é relevante você clicar no botão abaixo também para entrar dentro desse grupo do Facebook. Mas antes de mais nada, se você não assistiu a aula 1, cara, eu te convido, você sai dessa aula aqui depois, termina de assistir essa aula aqui, esse conteúdo, depois vai lá e assiste a aula 1, que é o segredo para você despertar o seu lado produtivo. Mas aí talvez você fale assim, mas Vitor, eu já assisti, então reassiste. A gente deixou disponível a gravação da aula 1 para aquelas pessoas que não conseguiram assistir no momento em que a aula estava sendo produzida, né, na segunda-feira às 13 horas. Então, você que não assistiu, vai lá e assiste a aula 1, assim que você terminar de assistir essa aula aqui. E você que já assistiu, você pode também reassistir a aula, para não perder nenhuma informação, para não perder nenhum conteúdo. Né? Na aula 1 eu mostro o segredo, revelo o segredo para você despertar o seu lado produtivo. Mas para você que, vamos supor que o que você precisa saber da aula 1 que complementa de certo modo essa nossa aula 2 aqui, como eu disse que as aulas são como um quebra-cabeça. É importante você entender que na aula 1 eu revelei o segredo. E o segredo para a pessoa que quer despertar o lado produtivo dela é essa pessoa utilizar o princípio da priorização, ou seja, priorizar o que é importante, priorizar fazer as tarefas que são mais importantes, os projetos que são mais importantes, as atividades que são mais importantes. E o que é importante? O que é importante é aquilo que te leva em direção ao objetivo, à meta, ao propósito, aquilo que você busca de resultado para a sua vida. Como as pessoas têm metas diferentes, objetivos diferentes, propósitos diferentes, consequentemente, a prioridade das tarefas que elas vão realizar também vão ser diferentes. O que eu valorizo na vida, o que eu priorizo na vida é diferente do que você valoriza, do que você prioriza na sua vida. Então, ter clareza disso é de fundamental importância para você conseguir tá despertando o seu lado produtivo. E esse é um grande segredo.
E sem sombra de dúvida, você trabalhar a sua energia é também fundamental para você ter mais tempo, mais resultado. Então, pessoal, isso foi um pouquinho, uma palhinha do que eu compartilhei na aula 1. Então, vai lá e assiste. Inclusive, essa aula 1, eu disponibilizei um material PDF dessa aula 1, que também está no grupo de WhatsApp da aula 1. Tá certo? O material PDF onde eu compartilho exercícios para a pessoa poder aplicar o princípio da priorização. Agora, então beleza, você entrou no grupo de WhatsApp, você já entrou na comunidade. Antes da gente entrar de fato na aula 1, Vitor, entra na aula logo. A gente já entrou na aula, meu querido. Agora, só mais um recado importante, é que na quinta-feira nós temos a aula 3. E essa é uma das aulas mais importantes, né? Não adianta só a gente você assistir a aula 1, descobrir o segredo, assistir a aula 2 e entender como ter mais energia, se você não assistir a aula 3. A aula 3 vai acontecer na quinta-feira, às 13 horas, horário de Brasília. E nessa aula, o tema dessa aula 3 é como despertar a sua clareza e foco. Então, se você quer ter mais clareza em relação a objetivos, metas, que tarefas fazer, que tarefas não fazer, você já tem uma noção sobre isso por causa da aula 1. Mas você já imagina a quantidade de conteúdo que vai ser entregue nessa aula 3. E outra coisa, você vai aprender na aula 3 também como despertar o seu foco, os primeiros passos para você despertar o seu foco. Então, se você quer reduzir as distrações, se você quer bloquear as distrações, se você quer conseguir ter mais foco no objetivo, na meta que você definiu, é importante que você esteja presente na aula 3. É de fundamental importância que você esteja presente na aula 3. Comigo na quinta-feira, às 13 horas, horário de Brasília. Tá certo? Então vamos lá. Aula 2 então. Vamos entregar a aula 2 aqui. Como despertar a sua energia. Galera, eu já convido você a pegar um caderninho, pegar uma caneta, para você poder fazer a anotação dessa aula. Já convido você também, às vezes, a pegar um bloco de notas, para você poder anotar. Convido você a pegar uma garrafinha de água, para deixar aqui do lado, para estar consumindo esse conteúdo, tá ok? Para você ir se hidratando, é muito importante. O cérebro funciona melhor quando você bebe água, né? Você aprende mais quando você bebe água, quando você hidrata o seu corpo. E além disso, eu te convido também a você colocar fones de ouvido para melhorar a sua experiência com essa aula, tá ok? Fone de ouvido, às vezes você está num ambiente que tem muito ruído, muitas pessoas falando e tal. Coloca um fone de ouvido, liga o fone de ouvido para melhorar a sua experiência também, tá ok? Então, vamos dar início aqui, de fato, ao conteúdo dessa aula 2. Bom, para a pessoa poder... A metodologia que eu ensino, que é o protocolo de periodização, que é esse método que eu ensino, que é esse curso online que eu ensino, que é esse método, ele se baseia em 3 pilares. São 3 pilares que fazem a pessoa despertar o lado produtivo dela. Ou seja, a pessoa usar o tempo a favor dela. E esses 3 pilares são: primeiro pilar, pilar da energia. Segundo pilar, pilar da clareza. E o terceiro pilar é o pilar do foco. O primeiro pilar, que é o pilar da energia, é trabalhado para a pessoa poder ter mais energia física, né? Ou orgânica, que é o termo que eu também utilizo, energia orgânica, que no caso é energia física, você ter mais bem-estar físico, você realizar as atividades do seu dia a dia, estar mais bem disposto e reduzir o cansaço. E energia mental no sentido realmente de motivação.
Os outros pilares, galera, que é o pilar 2, que é o pilar da clareza, esse pilar está relacionado com os objetivos, com o seu propósito, com os seus objetivos, a sua meta, os hábitos que você precisa para você poder atingir essas metas, esses seus objetivos, e também as tarefas do dia a dia. E nós temos também o pilar 3, que é o pilar do foco. Foco no sentido de você manter a atenção no objetivo e manter a atenção também na tarefa que você está realizando no dia a dia. O pilar da clareza e o pilar do foco a gente vai estar trabalhando na aula 3, tá ok? Porque o nosso foco aqui agora vai ser o pilar 1, que é o pilar da energia, o nosso primeiro pilar. O que significa energia, né? A energia, e qual que é a importância dela para a pessoa que quer despertar o lado produtivo? Bom, se você por acaso acordou um dia cansado, você já acordou cansado? Às vezes você teve uma péssima noite de sono, você acordou se sentindo cansada, mas você foi se arrastando para o trabalho porque tinha muitos afazeres para você poder realizar, e se você não fosse, ia ter mais ainda para você realizar no dia seguinte. Então você foi mesmo cansado, mesmo não dormindo direito, mesmo por uma série de fatores que fizeram com que você ficasse cansado, você foi para o trabalho. E aí você percebeu que naquele dia você foi improdutivo. Ou, como eu chamo aqui, você despertou o seu lado improdutivo. O que acontece quando a gente está cansado, galera? O cansaço ele é um antagonista da energia, né? Se a gente está com pouca energia, tendencialmente a gente fica cansado. Se a gente fica cansado ou cansado no nosso dia a dia, isso afeta a nossa produtividade, isso afeta a nossa performance, isso afeta o nosso desempenho. E por que a baixa energia ou o cansaço afeta, faz com que a gente desperte o nosso lado improdutivo, ou seja, faz com que a gente use o tempo a nosso favor, o tempo contra nós, e nos limita, nos impede de usar o tempo a nosso favor, ou seja, impede que a gente desperte o nosso lado produtivo. Como é que isso acontece? No caso, quando a pessoa ela está cansada, a tendência é que ela tenha um nível de estresse maior, certo? O nível de cortisol dessa pessoa está muito alto, e aí essa pessoa tende a desencadear o estresse. Quando a pessoa está estressada, ela tende a ter também irritabilidade. O que seria essa irritabilidade? Uma coisa que sai fora do planejamento pode estar irritando essa pessoa, certo? Uma tarefa que foi cancelada lá, uma reunião que foi cancelada pode gerar irritabilidade, essa pessoa pode ficar estressada. E a gente já sabe, né, temos muitos estudos aí sobre o estresse, de como é que o estresse pode ser prejudicial para o corpo. E claro, o estresse, né, ele é algo que faz parte da vida dos seres humanos, ele é algo natural de ser sentido, só que quando a gente vive estresse de forma desacerbada no dia a dia, se a gente não faz uma boa gestão desse estresse, isso pode afetar sim o nosso dia a dia, o nosso estilo de vida e a nossa produtividade. Além do estresse, e outra coisa, quando a pessoa está estressada, ela tendencialmente irá ter maior conflito nas relações interpessoais. Então, se você está estressado, se você está estressada, tendencialmente pode acontecer algum desentendimento dentro das relações interpessoais e isso pode desencadear conflitos, enfim. Além disso, quando a pessoa está cansada, além do estresse, que gera conflitos que pode gerar conflito dentro das relações, há uma baixa na produtividade dessa pessoa também. Uma tarefa que ela gastaria 1 hora, pelo fato dela estar cansada, às vezes pelo fato dela estar cansada, ela gasta 2 horas, ela gasta 3 horas, ela gasta 4 horas na realização
daquela tarefa. Por quê? Porque a performance dela não é a mesma, gente. O foco dela, a atenção dela, a clareza dela em relação... E, claro, a energia dela também não é a mesma durante a realização daquela tarefa, daquele projeto, daquela atividade que ela está executando. Pessoas que estão cansadas também, elas tendem a procrastinar mais a realização de tarefas, de projetos, ou seja, elas tendem a adiar mais aquilo que é importante. Aí você já imagina, na aula 1, eu falei com você sobre revelar o segredo para você poder despertar o seu lado produtivo. Eu falei que é importante você definir quais são suas prioridades. Aí imagina, você faz uma lista de tarefas, você organiza essa lista de tarefas em uma ordem de prioridade e você tem tudo organizadinho ali no seu dia, mas quando você vai executar no dia a dia, no campo de batalha, né, no seu dia a dia, no seu trabalho, você começa a ser prejudicado pelo seu cansaço. Então, pelo seu cansaço, por mais que você tenha uma agenda, um dia a dia muito bem estruturado, muito bem organizado, às vezes isso não acontece. Por quê? Porque você está cansado e isso pode estar prejudicando a sua performance, está prejudicando você no seu dia a dia. Então, é muito importante você saber como trabalhar o seu cansaço, entender por que você está cansado, ter consciência dele, para que você possa... Além disso, pessoas que estão cansadas, elas tendem a estar mais preocupadas, tendem a ficar mais ansiosas. Se a pessoa, por exemplo, ela está executando uma tarefa, a chance dela procrastinar a realização daquela tarefa, ou fazer com que ela ou fazer com que a conclusão daquela tarefa fique mal feita, né? Ou seja, não entregar um trabalho com excelência, a chance também é maior. Então, ou a pessoa procrastina, ou a chance dela entregar a tarefa também com uma qualidade que não é tão boa é muito grande. E isso faz o quê? Faz com que a pessoa tenha um retrabalho depois. Porque ela não conclui a tarefa com excelência, ela vai ter um retrabalho de depois ter que refazer, às vezes, essa tarefa que não foi entregue com excelência. E isso é contraprodutivo. Então, você percebe como é que tudo à nossa volta pode ser afetado, tende a ser afetado, quando a gente está cansado. Então, imagine uma fila de dominós, né? Onde o primeiro dominó, que é o pilar da energia, ele é o primeiro. Se ao invés desse pilar estar o cansaço, e esse pilar cai, ele cai em cima dos outros pilares. Porque imagina, por mais que você tenha clareza em relação ao propósito de vida, clareza de objetivo, clareza das metas que você tem para atingir, clareza das tarefas que você tem que fazer, clareza dos hábitos que você tem que construir para você poder atingir essas metas e esses objetivos que você definiu. Por mais que você tenha clareza disso, se você não tiver a energia para poder fazer, para poder realizar, como é que você vai realizar as tarefas para atingir essas metas? Como é que você vai realizar os projetos para atingir essas metas? Se você não tem energia, ou se você tem pouca energia para conseguir realizar esses projetos. A mesma situação se aplica ao pilar do foco. Como é que você vai conseguir ter foco se você não tem energia? A sua atenção pode divagar, a sua atenção pode... você se distrai com maior... Quando a pessoa está cansada, ela se distrai com maior facilidade. Justamente também por questão da irritabilidade. Então você percebe que como uma aula complementa a outra, como que um pilar complementa a outra, não poderia falar de foco, falar de clareza, sem falar de energia primeiro. Porque com a clareza, ela te dá a base para você construir os outros pilares, que é o pilar da clareza e o pilar do foco. Porque primeiro eu tenho que ter energia, para depois eu buscar a clareza, eu buscar o foco no meu dia a dia.
Você por acaso já ouviu? Existe também uma, dentro da literatura, né? Um estudo muito relevante, que é o estudo do Abraham Maslow, onde ele tem a pirâmide, né, de Maslow, e que mais especificamente é a hierarquia de Maslow, né? Nessa pirâmide, a base dessa pirâmide, essa é uma pirâmide para a pessoa ter motivação e realização. Pessoal, a base dessa pirâmide é justamente o ser humano buscar atender às suas necessidades básicas. E essas necessidades básicas estão correlacionadas com a energia, que envolve aspectos como sono, que envolve aspectos como alimentação, que envolve aspectos como hidratação, né, beber água e outros aspectos correlacionados. Porque se a pessoa não tiver energia, como é que ela vai correr atrás de outros hierarquias, como segurança, como relacionamentos, né, relações sociais? Então, primeiro, a gente começa com a energia. Esse é o primeiro pilar. Então, agora que eu imagino que você já compreende a relevância desse pilar, esse pilar tem que ser construído para a pessoa que quer despertar o lado produtivo. Se você quer usar o tempo a seu favor, você precisa de energia. Porque a energia, ela é um recurso que anda de mãos dadas com o tempo. Anda de mãos dadas com o tempo. Você saber como gerenciar sua energia vai te ajudar para que você gerencie melhor o seu tempo também. Mas como é que você trabalha, como é que você constrói esse pilar da energia? O que eu posso falar com você aqui para você construir esse pilar da energia, tanto na esfera física quanto mental, para você poder... Primeiro de tudo, pessoal, vamos falar sobre o cansaço. Tá? Primeiramente, vamos trazer aqui esse grande problema no dia a dia que as pessoas enfrentam, que eu falo bastante no protocolo sobre isso, protocolo de priorização sobre isso, que é justamente o cansaço. Então vamos imaginar que você é uma pessoa que costuma proteger o seu sono, tá? E você faz muito bem, você costuma proteger o seu sono. Todos os dias você procura ir dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Inclusive até nos finais de semana, você vai dormir no mesmo horário e você acorda no mesmo horário e você dorme aí cerca de 7 a 9 horas por noite. Só que de vez em quando, às vezes você vai para uma festa, você vai para um evento e baseado nisso, você vai para uma festa, você vai para um evento e aí você chega cansado. Mas mesmo assim, você tem que acordar cedo no dia seguinte. E aí durante ali o evento, durante ali a festa, você está cansado, você está exausto. E como fazer isso? Durante o dia ali, durante o seu trabalho, você está cansado, você está exausto. O que você gostaria era de ir para a cama e dormir. Só que, infelizmente, naquele momento você não pode ir para a cama e dormir. Você tem trabalho para poder fazer. Como gerenciar o cansaço nesse tipo de situação específica? Certo? Primeiro de tudo, pessoal, é importante você... Primeiro de tudo, você tem que ter consciência do cansaço que você sente. Esse é o primeiro passo e talvez o mais importante. Porque por mais que seja compartilhado como gerenciar o cansaço, né, compartilhar com você aí propostas para você poder gerenciar o cansaço, não adianta se você não ter consciência que você está cansado. Então, o primeiro passo é você ter consciência de que você está cansado. Inclusive, esse tipo de proposta de consciência
a gente encontra essas propostas também dentro do contexto da psicologia, dentro do contexto de educação emocional, porque para você poder gerenciar uma emoção, gerenciar o estresse, gerenciar a ansiedade, você tem que ter consciência que a emoção está presente. Você tem que ter consciência que a emoção está se manifestando em você. E isso é apresentado também no livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. O livro de 1998, um livro muito bom. Ele apresenta esse uma das competências para a pessoa que quer desenvolver a inteligência emocional, que quer ser capaz de gerenciar as emoções. E é justamente essa competência que eu estou ensinando aqui para você, que é você ter consciência, ou mais especificamente, se você preferir, autoconsciência do cansaço. É você perceber, olha, eu estou cansado, eu estou me sentindo cansado no meu dia a dia. Você ter consciência de que você está cansado, você ter consciência de que eu estou cansado no meu dia a dia, é importante. Porque aí, baseado nisso, se eu estou cansado, o que eu posso fazer para poder gerenciar o meu cansaço? Mas aí talvez você esteja se perguntando, mas Vitor, como é que eu faço para ter consciência de que eu estou cansado? Bom, existem algumas formas. Duas formas que eu acho que são bem relevantes. A primeira é você utilizar um alarme, certo? Você vai pegar o seu celular, tablet ou computador, enfim, um aparelho que você usa aí no seu dia a dia, e você vai colocar nesse aparelho, nesse alarme, você vai entrar nesse aparelho, você vai acessar esse aparelho e você vai entrar no alarme. Então você pega o seu celular, entra no alarme e você digita. E você programa 3 alarmes para o seu dia. Você vai programar 3 alarmes para o seu dia. Nesse alarme você vai escrever o seguinte: como está a minha energia? Tá? Você pode escrever assim, como está a minha energia? Se perguntando mesmo, como está a minha energia? E aí você pode ativar, quais são os horários para esse alarme ser ativado, né? Eu recomendo 3 vezes ao dia. Eu recomendo você ativar esse alarme por volta de 10 horas da manhã, tá ok? Porque nesse horário, normalmente muitas pessoas já tomaram o café da manhã, já passaram às vezes 2 horas do café da manhã. E normalmente nesse horário aí de 10 horas é um horário que as pessoas costumam estar mais cansadas, no período da manhã. À tarde, eu recomendo você ativar o alarme às 2 da tarde e às 6 da tarde. Que também são 2 horários aí que as pessoas costumam relatar que estão mais cansadas. Então, inclusive, é muito mais comum escutar as pessoas falando de que estão mais cansadas à tarde do que pela manhã. Então, esse horário das 2 horas, das 14 horas e esse horário das 18 horas também são horários onde as pessoas estão frequentemente cansadas. E você ter consciência disso é relevante. Então eu te convido a você experimentar, você pegar o seu celular, realmente ajustar esses alarmes, tá ok? Mas essa questão do horário também é só uma sugestão minha, tá, pessoal? Se você no seu dia a dia, você mesmo, né, tem experiência no seu dia a dia, olha, eu fico mais cansado às 9 da manhã, então é melhor colocar o alarme às 9. Ou eu me sinto mais cansado às 3 da tarde, ou eu me sinto mais cansado às 7 da noite. Então, você pode ajustar o horário do alarme conforme a sua realidade. Tá certo? E o objetivo do alarme o alarme vai tocar. Quando o alarme tocar, né, com a pergunta, como está a minha energia agora? Baseado nisso, você vai ter consciência sobre a sua energia. Porque às vezes a pessoa está cansada, mas ela não percebe que está cansada, ela não tem consciência desse cansaço. Então, quando você usa um alarme, você consegue realmente, de fato, ter clareza sobre isso. Tá ok?
Uma outra forma também parecida com o alarme é você utilizar algum bloco de notas, como por exemplo o Google Keep, o Evernote. Então você, por exemplo, você usa o Google Keep, você baixa esse bloco de notas, cria uma nota, no título da nota você escreve como está a minha energia agora, tá certo? E aí lá embaixo na nota você ativa um lembrete, certo? E aí você ativa o lembrete também para os horários que você achar relevante, por exemplo, 10 horas da manhã, aí uma nota para 10 horas da manhã, aí você cria uma outra nota para as 14 horas e depois você cria uma outra nota para as 18 horas. E aí você ativa a notificação, obviamente, do bloco de notas, tá ok? E aí o bloco de notas vai ser ativado quando realmente chegar o horário e você realmente... E aí você vai olhar, vai falar, olha, eu tô cansado, eu tô com energia, enfim. Eu, particularmente, eu recomendo mais o alarme ao invés do bloco de notas, pessoal. Porque eu acho que o bloco de notas ele é mais relevante. O alarme ele é mais relevante. Porque o bloco de notas às vezes toca, só vai ter aquele toquezinho de notificação só. E o alarme ele vai ficar tocando, né? Então o alarme ele tende a chamar mais a nossa atenção para a gente realmente conseguir ter consciência da nossa energia. Isso é muito importante, isso é fundamental, tá ok? Uma vez que você tem consciência do seu cansaço, uma vez que você ajustou seus alarmes ou ajustou seu lembrete, eu estou cansado. O que você pode fazer quando você afirma, eu estou cansado, eu tenho consciência do meu cansaço, eu estou cansado, o que eu posso fazer nesse tipo de situação, Vitor? Você pode gerenciar isso da seguinte forma. Lembrando que isso daqui que eu estou ensinando para você é um princípio, tá ok? É um princípio que está dentro do protocolo de priorização, é um princípio, é um atalho que vai te ajudar para que você desperte o seu lado produtivo, para que você desperte a sua energia, tá certo? E esse princípio, o nome dele é princípio da renovação, tá? Eu tive um insight com esse princípio. Tem uma passagem no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey, onde ele compartilha no 7º hábito, que é afiando o instrumento. Existe uma história lá que ele fala o seguinte: havia um homem que ele estava cortando uma árvore, estava tentando cortar uma árvore, ele estava ali durante horas, até que uma pessoa vem até esse cara que estava tentando cortar a árvore com um machado e fala para ela o seguinte: o que você acha de você fazer uma pausa? Fala para essa pessoa, o que você acha de você fazer uma pausa? Pausa, você descansa um pouco e você amola o seu machado. Quando você voltar a trabalhar, você vai ser muito mais eficiente. E é basicamente isso que eu estou compartilhando com você. Às vezes a gente precisa estacionar, às vezes a gente precisa fazer uma pausa para que a gente consiga de fato ter mais energia. E falando sobre isso, galera, como eu falei, você tem que ter consciência do seu cansaço, tá? Então eu te trouxe aí 2 sugestões de como que você faz para ter consciência do seu cansaço. Mas como é que a gente gerencia esse cansaço agora? Tá? Agora vamos ser mais prático ainda. Para isso, eu vou recomendar que você faça pausas igual o nosso amigo do livro falou. Vamos fazer pausas para que assim a gente consiga voltar para o trabalho com maior eficiência. Então, quando o seu alarme tocar no seu dia a dia, você pode fazer uma pausa de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, para poder, se eu estou cansado, vamos trabalhar esse cansaço, tá certo? Por qual motivo eu estou cansado? Porque às vezes a pessoa está cansada porque não dormiu bem, às vezes é a alimentação, às vezes
Enfim, são uma série de fatores. Às vezes a pessoa está muito estressada, às vezes a pessoa está passando por um problema em casa, nas relações interpessoais, e ela não consegue produzir muito. E tudo isso está tirando, fazendo essa pessoa, está tirando a energia dessa pessoa, está fazendo essa pessoa se sentir cansada. Primeiro de tudo, então, é você fazer pausas. Faça mais pausas no seu trabalho. Se você estuda, faça pausas no seu estudo. Tá? Eu vou falar mais sobre pausas na próxima aula, tá certo? Eu vou ensinar para vocês uma técnica que vai aumentar muito o foco de vocês e a produtividade. Então, não perca a aula 3, para vocês terem mais foco e mais produtividade. Então, faça pausas no seu dia a dia, tá ok? Nessas pausas, aí você vai se perguntar, aí você vai se questionar, você vai aproveitar o alarme para você poder fazer pausas, vai marcar aí 10 minutinhos, 15 minutinhos para essa pausa. E o que, que você vai fazer para gerenciar o cansaço? Será que você não está cansado porque você não está bebendo água? As pessoas às vezes não bebem água e elas não têm energia. O corpo dela está quase desidratado. Não desidratado no sentido de que precisa de soro, mas desidratado no sentido de que precisa de água, né, para o nosso corpo funcionar bem. Às vezes a pessoa tem dores de cabeça. Por quê? Porque não bebe água. Às vezes a pessoa realmente está sem energia por falta de água. Ela vai aprender muito mais, ela vai conseguir absorver muito mais conhecimento, capacidade cognitiva dela vai ser muito melhor se essa pessoa, ela conseguir realizar, se essa pessoa estiver bebendo água no dia a dia dela. Então, durante essas suas pausas, é recomendado você beber água, que isso vai te ajudar a ter mais energia física e mental. Além disso, outra sugestão para quando você estiver cansado, além de beber água. Então já pega a garrafinha, por isso que eu falei com você, cara, tá assistindo a aula, pega a garrafinha e já deixa no jeito aí para você beber água durante a aula. Outra recomendação também muito simples é a alimentação. E a alimentação ela pode ser algo geral ou pode ser algo em específico. Aqui eu estou falando de algo em específico. Tá? Às vezes durante o seu dia a dia, você está sem energia, você está se sentindo cansado porque você não se alimentou, porque você não nutriu o seu corpo. E aqui eu estou falando de alimentos que vão, de fato, nutrir o seu corpo, alimentos que vão dar para você mais energia. Então eu recomendo às vezes você comer uma fruta no seu dia a dia. Então para e pensa, comer uma maçã, comer um abacate, comer uma banana, enfim, ou uma aveia com banana. Então, além dessa pausa, você pode beber água, também recomendo que você coma algum alimento, porque às vezes você está com fome. E comer alguma coisa vai te fazer ter mais energia. E de certo modo, até vai fazer você ter uma motivação maior para você continuar o seu trabalho. Isso é fundamental, tá ok? A alimentação e beber água. Às vezes, o que você está precisando é realmente dar uma pausa do trabalho e não fazer absolutamente nada. Tirar um pequeno cochilo aí de 10 minutos. 10 minutos, 15 minutos para tirar um cochilo. Você já pensou também em dar uma caminhada durante o seu momento de trabalho? Dar umas pausas aí no seu trabalho, dar uma caminhada. Dar uma volta no jardim, dar uma volta pelo escritório, olhar pela janela. Outra sugestão, conversar com as pessoas, com seus colegas de trabalho. Às vezes a pessoa fica muito focada na tarefa e faz a pessoa ficar muito cansada. Mas só de dar uma volta e conversar com alguns colegas, conversar com algumas pessoas, a pessoa já volta com mais energia no dia a dia dela. Então essas são algumas possibilidades, tá? Outra sugestão é você fazer exercícios de respiração, tá? Fazer exercícios de respiração, respiração diafragma, por exemplo, onde você puxa o ar bem profundamente pelo nariz, solta pelo nariz, são propostas para que você consiga ter mais energia física, realmente, tanto física quanto mental também. Fazer alongamentos também, esticar o seu corpo. Às vezes você fica muito tempo sentado. Quando você estica o seu corpo, você alonga os seus braços, alonga as suas pernas, você fica um pouco em pé, também é importante, para você poder ter mais energia e estar gerenciando o cansaço.
tá ok? Então você pode utilizar várias dessas propostas aí para você poder estar. Só que é importante o seguinte, pessoal, tudo isso é relevante? Sim, é relevante. Só que nada disso vai substituir uma boa noite de sono. Tá? O que vai fazer você ter mais energia é uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono é o que vai fazer você ter mais energia. E eu recomendo que você aplique também, além desse princípio da renovação que eu acabei de mencionar, você aplica também o princípio do bem-estar. O que seria o princípio do bem-estar? O princípio do bem-estar, ele trabalha não só o sono, mas também trabalha a nutrição. Também trabalha as boas práticas que você vai ter em relação à sua alimentação. E boas práticas também em relação ao sono. Tá? Em relação ao sono, o que eu posso falar com você? Durma no mínimo 7 horas por noite. De 7 a 9 horas por noite. Se você dormir menos de 7 horas por noite, pode ser considerado privação de sono. Se você dormir mais de 9 horas por noite, pode ser considerado hipersonia. Tá ok? Então, dormir entre 7 e 9 horas é uma boa quantidade de sono para você poder ter no seu dia a dia. Além disso, eu recomendo para você também, além da quantidade de sono, você também observar a qualidade do seu sono. Se você está dormindo bem, ou se você acorda várias vezes durante a noite, isso daí também precisa estar sendo cuidado. É recomendado também você ir dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. E utilizando como base, para você dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário, a duração do seu sono, que no caso de 7 a 9 horas. Se você decidiu que você vai dormir às 10 da noite, todos os dias, vá para a cama às 10 da noite. Se você decidiu que você vai acordar às 8 da manhã, acorde todos os dias às 8 da manhã. Ou às 6 da manhã, acorde às 6 da manhã. Mas todos os dias. É muito importante. Essa mudança, quando as pessoas mudam de horário, sabe? Essas mudanças repentinas de horário faz com que as pessoas fiquem muito cansadas. Porque hoje eu durmo à meia-noite, amanhã eu durmo às 11, outro dia eu durmo às 10, outro dia eu durmo às 9, outro dia eu durmo às 1 da manhã. E aí, consequente também, um dia eu acordo às 6, outro dia eu acordo às 5 da manhã, outro dia eu acordo às 7. Isso desregula muito o nosso organismo, o nosso corpo, a nossa rotina. E isso faz com que a gente fique cansado, faz com que a gente fique exausto. Então estabeleça rotinas em relação ao sono. Tá ok? Procura manter seu ambiente bem escuro quando você for dormir. Desliga telas, celular, tablet, computador, pelo menos 1 hora antes de dormir e procura relaxar. Em relação à alimentação, galera, procure evitar alimentos processados, tá? Alimentos industrializados. Não estou dizendo que você nunca vai comer um alimento processado, seria hipocrisia, né? Mas procura dar prioridade na sua alimentação para verduras, para legumes, dar prioridade para frutas, né? Frutas aí que contém fibras para o seu organismo, dá prioridade para aveia, dá prioridade para frutas como mamão, frutas como abacate, como banana, como maçã, uva. Procura também consumir alimentos, né, legumes, consumir verduras como couve. Procura consumir também brócolis. E claro, o arrozinho com feijão também não pode faltar, né? Arrozinho com feijão tem tudo que a gente precisa, tem todo o carboidrato que a gente precisa, tem as proteínas que a gente precisa. Então, procure evitar alimentos industrializados e procura consumir comida de verdade. Arroz com feijão, legumes, verduras, frutas, comida que você sabe que é o que realmente vai te fazer bem, é o que realmente vai te fazer ter energia, de fato, no seu dia a dia. E defina horários também para se alimentar, tá ok? Tem um horário para tomar o seu café da manhã, tem um horário para almoçar, um horário para o lanche da tarde, um horário para jantar, enfim. Defina horários também para você poder se alimentar. E procura seguir esses horários.
Galera, essa foi a nossa aula 2 para você poder ter mais energia, como despertar sua energia física e mental. Eu apresentei para você aqui 2 princípios. O primeiro princípio é o da renovação, que é um princípio que vai fazer com que você gerencie o cansaço que você sente no dia a dia, tá ok? E o outro princípio foi o princípio do bem-estar, onde eu falei sobre sono, eu falei sobre alimentação, para que você consiga gerenciar o seu estilo de vida, né, a sua relação com a alimentação, a sua relação com o sono, porque isso também vai te ajudar para que você tenha maior energia no seu dia a dia. Bom, e agora é o seguinte, pessoal. Amanhã, na aula 3, eu vou falar com você um pouco mais sobre o protocolo de periodização. Até agora eu ensinei para você os primeiros passos, tá ok? Na aula 1 eu ensinei os primeiros passos. Hoje eu ensinei os primeiros passos para você despertar a sua energia, só que tudo isso tem muito mais, tá ok? E na próxima aula eu vou falar com você não só como você vai ter mais clareza, mas também como é que você faz para ter foco. E nessa aula eu vou falar com você mais sobre o protocolo de priorização. Lembrando que o protocolo de priorização ele é um método, né? Ele é um curso online onde eu ensino esse método, esse exato método que eu estou apresentando aqui para você, que te ajuda a você despertar o seu lado produtivo. Tá ok? Um conteúdo estrategicamente, milimetricamente construído para você que quer despertar o seu lado produtivo, para você que quer usar o tempo a seu favor. Então eu vou a fundo dentro do método para construir cada um dos pilares. E na aula 3, junto com o conteúdo, eu vou te explicar como é que você faz para você poder se matricular no protocolo de priorização, para você poder ter acesso ao passo a passo, para você construir cada um dos pilares, para você poder ter acesso a tudo, todos os entregáveis dessa metodologia, tudo. Então eu vou explicar para você de uma forma mais detalhada na próxima aula, onde eu vou falar com você sobre clareza, onde eu vou falar com você sobre foco. Então, se você quer ter acesso realmente a esse passo a passo, quer entender mais sobre o protocolo, não perca a próxima aula, que é a nossa aula 3, tá ok? Porque eu vou abrir uma próxima turma do protocolo na segunda-feira, às 7 horas da manhã, e é importante você estar na aula 3 para você entender um pouco mais sobre isso, para você que quiser dar esse passo para você poder despertar o seu lado produtivo, tá ok? Agora, eu vou convidar você, além, é claro, de você clicar no botão abaixo dessa aula, tem um botão escrito "Quero assistir a aula 3", para você poder ativar o lembrete da aula 3, que vai acontecer amanhã, quinta-feira, às 13 horas, horário de Brasília. Abaixo dessa aula também estão os botões do grupo do WhatsApp e o botão também da comunidade do grupo no Facebook. Se você não está no grupo do WhatsApp, entre no grupo de WhatsApp. Se você não tá no grupo do Facebook, entre no grupo de Facebook, para você não perder as informações sobre esse evento, para você poder também estar tirando suas dúvidas lá, estar interagindo com outros participantes da Masterclass Lado Produtivo. Então clica no link, clica no botão para você poder saber mais informações, né, sobre tudo isso. Se você não assistiu a aula 1 também, é importante, depois de todas essas ações, é importante você reassistir a aula 1, tá? Ou assistir a aula 1 se você ainda não assistiu, então tem um botão aqui embaixo também, "Quero assistir a aula 1". A gravação da aula 1 está disponível, o material PDF da aula 1 também está disponível. E eu te convido a você colocar em prática o que você anotou em relação a essa aula 2. Tá? Coloque em prática o conteúdo dessa aula, coloque em prática os exercícios para você poder estar despertando a sua energia. É como eu sempre digo, galera, só assistir a aula não é o bastante, você tem que colocar em prática o que é ensinado, o que é compartilhado, para você conseguir ter de fato mais energia. Tá certo? Eu posso entregar para você
o conteúdo. Só que para o resultado acontecer depende de você. Você que tem que colocar em prática. Você que tem que implementar as ações. Tá ok? Eu te vejo na próxima aula, na aula 3. Um grande abraço.